Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Nós estamos na nossa escola bíblica online. Adotamos a revista Compromisso, da Convicção Editora, e estamos na lição de número 10. O título da lição é A Promessa do Espírito Santo, sendo que eu preciso fazer uma ressalva. Não obstante o título mencionado, acontece que há vários outros assuntos que são trabalhados no decorrer desta lição, de forma que, praticamente no tocante ao assunto proposto, que é o tema da nossa lição, a promessa do Espírito Santo, só se resume no tópico. Os demais nós veremos na sequência, que são o caminho, a verdade e a vida, Jesus é a videira verdadeira e a oposição do mundo. Então, nós temos, no total, 4 assuntos que são trabalhados a partir desses 2 capítulos, Evangelho de João, capítulo 14 e 15. Dito isto, a gente pode então fazer a leitura do nosso texto áureo. Ele se encontra no versículo de número 6, e eu vou deixar aqui em destaque. Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Eu optei em colocar a versão Almeida século 21. Primeiro que é uma tradução muito bem feita, é uma revisão do texto da versão revisada da imprensa bíblica brasileira. Para quem não sabe, a imprensa bíblica brasileira foi a primeira a imprimir Bíblia no Brasil. E tem outras versões, como corrigida e versão revisada, entre outras. E a Almeida século 21, com a extinção da Juerp, que por sua vez era detentora também da imprensa bíblica brasileira, acabou que pessoas se esforçaram e fizeram uma revisão da versão revisada da imprensa bíblica e culminou nesse trabalho excelente que é justamente Almeida século 21. Faço essa colocação para reconhecer o esforço hercúleo da douta comissão nesse processo, onde apresenta um texto muito fácil de compreensão para todos nós nativos que estamos aqui em nosso país. A, o versículo 6, quando fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim, este já foi o texto áureo lido, vai falar naturalmente sobre o primeiro tópico que a autora aborda na página de número 47. Antes disto, ela fez uma seguinte colocação. Ela chamou atenção para o fato de que, ao invés de usar um artigo indefinido, no caso um, o texto é enfático e coloca o artigo definido, o. Desta forma, nós não temos a respeito de um caminho, de uma verdade e de uma vida. Em outras palavras, né, um entre tantos caminhos, muito menos uma verdade em meio a muitas verdades, tampouco uma vida entre tantas outras vidas existentes. Pelo contrário, aqui o texto ele é enfático nesse sentido, apresenta Jesus como o único caminho, a verdade e a vida. Depois de salientar isto, a autora ela começa a falar sobre o capítulo 14, que começa com o mestre Jesus. Naturalmente, Jesus tem muito a ensinar seus discípulos. Teve tempo para ensinar e transmitir todo o ensinamento àqueles mais próximos, e hoje nós, como discípulos de Jesus, temos a oportunidade de irmos ao texto inúmeras vezes, quantas vezes forem necessárias, para que possamos assimilar cada vez mais e mais os ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora sim, adentrando no primeiro tópico, o caminho, a verdade e a vida, com base no versículo de número 6 até o 8. Farei a leitura do versículo 7, que nos diz o seguinte: Se de fato me conhecesseis, também conhecerias meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai,
e isso nos basta. A pergunta de Tomé revela que ele estava confuso com as palavras de Jesus e queria saber como achar o caminho para continuarem juntos. E Jesus vai responder com essa linda declaração no versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A pergunta de Tomé se encontra aqui no verso 5. Tomé, com toda a sua sinceridade, ele disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Hoje, muita gente critica Tomé, assim como outros apóstolos, Pedro, por exemplo, porque ele teve um momento que negou Jesus Cristo, mas acontece que hoje nós temos a história toda, ou seja, todo o Novo Testamento formado, composto, portanto, e é muito mais fácil para nós ver esses eventos e, por sua vez, o desfecho de cada um deles. Acontece que não era tão fácil para aqueles discípulos, por mais que eles estivessem com o mestre dos mestres, porque nem sempre era fácil assimilar todas as coisas dentro do espírito da época. Muitas vezes a gente faz logo uma associação como ocidentais que somos, mas eles são orientais. Além disto, há uma distância enorme de tempo, de espaço, esses elementos históricos, contextuais que precisam ser levados em consideração. De qualquer maneira, as dúvidas continuam e Filipe quer que Jesus mostre o Pai e o grande Jesus, que como mestre vai responder de uma forma muito clara e conforme a expressão que aqui o autor utilizou, com classe e sem ofender quem perguntou nos versículos 7 e 14. Então vejamos a resposta no versículo 7 até o 14. Vale a pena fazer a leitura? Se de fato me conhecesses, também conhecerias meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Hoje nós temos a informação bíblica, porque a revelação é completa, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ou seja, a gente não vê Deus, porque Deus é invisível, Deus, o Pai, é espírito. Todavia, as pessoas que olhavam para Jesus estavam automaticamente vendo Deus, porque Deus se revelava na pessoa de Jesus. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? 10. Tu não crês que eu estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. A gente observa que, por mais que Jesus seja Deus, ainda assim, como filho, ele se submete ao Pai celestial, fazendo, portanto, a sua vontade. O Pai permanece nele e é Deus o Pai que faz as obras através de Cristo Jesus. Isto por causa de quê? Jesus veio ao mundo, mas ele está, por dizer assim, direcionando, apontando para o Pai Celestial. Vou dar um exemplo aqui. Jesus, como Deus, ele poderia simplesmente conceder algo ou fazer um feito miraculoso, sendo que Jesus, vez ou outra, ele se dirige aos céus em oração, ele olha para os céus, ele se dirige, né, dessa forma ao Pai Celestial, pede ao Pai para que o Pai o conceda, e o Pai assim concede, e o Pai nisto é glorificado através daquilo que foi feito. Então, vocês observem que há uma perfeita harmonia entre a pessoa do Deus Pai e Deus Filho, conforme a gente vai observar também, quando a gente faz a concepção no tocante à pessoa do Espírito Santo dentro da Trindade. Ou seja, a harmonia permeia todas as relações trinitarianas. No versículo de número 11, crede em mim e eu estou no Pai e ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. O Pai realizando através de Jesus é o mesmo que Jesus está realizando por ele ser Deus da mesma forma. Porque Jesus havia dito que ele e o Pai
São um, ou seja, somos um, disse Jesus. Não é que é a mesma pessoa, são pessoas distintas no único ser de Deus. E nesse caso aqui específico, quando Jesus fala que o Pai somos um, ele está falando em termos de essência divina. Há uma perfeita, digamos assim, unidade, sintonia, há uma conexão. É algo realmente que tem essa conectividade e de uma forma muito salutar. Versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores, pois eu estou indo para o Pai. No tocante a esse versículo, eu não vou trabalhar, porque a gente precisa conceber adequadamente dentro do texto e contexto, assim como considerando as demais é, porções ou mensagens do Novo Testamento, o que significa essas maiores obras. Mas quem sabe isso aí é motivo para um vídeo de uma forma mais detalhada e específica, tá bom? Versículo 13: E eu farei tudo o que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E no 14: Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Observe, então, que nós vamos ver justamente é, essas palavras da parte de Jesus respondendo primeiramente aquele questionamento feito por Tomé, depois por Filipe, e de uma forma assim muito sábia e cuidadosa, Jesus responde ao grupo. E o que nós podemos falar um pouco mais com base no versículo 6, Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ou ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Fazer alusão aos textos do Antigo Testamento que mostra vários sinais ou alertas de Deus ao povo judeu para que eles acertassem o caminho. Vale a pena depois você conferir Deuteronômio, capítulo 5, versículo 32 e 33, Isaías, capítulo 30, versículo 21, e também Isaías 35, versículo 8. E, por fim, Salmo 27, versículo 11. O que é mais importante aqui é que Jesus é o caminho que vai conduzir a pessoa até Deus. Temos agora no versículo de número 15, vamos nos situar, que tem a promessa do Consolador. Nesse versículo aqui, está assim, no tópico, a promessa da chegada do Consolador. A gente precisa fazer uma pergunta. Quando é que o Espírito Santo foi concedido àqueles discípulos? Segundo o texto bíblico, foi concedida no dia de Pentecostes. A partir do dia de Pentecostes, eles receberam o dom do Espírito Santo, isto é, o próprio Espírito Santo sendo concedido ou outorgado como um presente ou uma dádiva. Detalhe: o Espírito Santo é uma dádiva, isto é algo que não é conquistado, é recebido. Da mesma forma é a salvação em Cristo Jesus. A gente não conquista a salvação, a gente não ganha a salvação, muito menos a mantém. A gente recebe pela graça a salvação em Cristo Jesus e o próprio Espírito Santo ele passa a ser o penhor, garantindo, portanto, a nossa salvação eterna. Dito isto, a gente pode fazer a leitura de alguns versículos para melhor compreensão. Diz assim no versículo 15: Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Observe que obedecer está atrelado ao fato que vem anterior, né? Que é amar. Quem ama, obedece. Quem obedece essa obediência é resultado do amor, no caso aqui, referindo-se a Deus. Versículo 16, Jesus fala que ele vai pedir ao Pai, vai rogar ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Aqui a expressão no grego é paráclito. Paráclito pode ser traduzido como consolador, ajudador, ensinador. Em outros textos, como na epístola joanina, a ideia de advogado é alguém que está ao lado para defender, enfim. Dependendo do contexto, o termo paráclito vai ter um significado mais apropriado dentro daquela questão textual. Mas a ideia aqui é que Jesus
estava temporariamente com os discípulos. Ele já tinha dito que não ia deixar eles órfãos, isto é, abandonados, mas enviaria outro consolador, indicando que ele era uma espécie, Jesus era uma espécie de paráclito, e por isso ele enviaria outro da mesma essência divina, portanto, da mesma qualidade divina. E a diferença é que se Jesus ficava como paráclito de uma forma temporária, já o Espírito Santo, este outro Paráclito, ficaria para sempre convosco. De forma que, quando o Espírito Santo adentra o nosso coração, ele não é feito aquele brinquedo chamado o ioiô, que vai e volta, ou seja, entra e sai, entra e sai do nosso coração. Nada disto. Ele entra e ele passa a ser o penhor, isto é, a garantia, até o dia da redenção. O Espírito Santo, ele é descrito como o Espírito da Verdade. A primeira descrição é esta: é o Espírito da Verdade. Note que o Espírito da Verdade não arrasta ninguém à verdade, mas ele guia, ele orienta. E a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: como é que o Espírito Santo orienta ou guia as pessoas nos dias atuais? Ora, se você considerar que a Bíblia é o livro do Espírito, não apenas porque ele inspirou, né, todo o conteúdo, moveu ou conduziu os autores, esteve nesse processo não apenas de conservação, mas também de formação do Antigo e do Novo Testamento. Se você conceber isto, você vai entender que o Espírito Santo vai sempre, sem exceção, conduzir as pessoas às Escrituras Sagradas, porque nelas nós vamos ter a vida eterna, através do ensino a respeito da pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, fica aí esse registro, porque o Espírito da Verdade, ele viria para o crente no intuito de habitar, isto é, de morar, de residir dentro da pessoa, isto é, do seguidor de Cristo Jesus. Eis aí no versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro em pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também me vereis. Naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai e que vós estáis em mim e eu em vós. Observe aqui a questão de estar. Jesus estará no Pai e eles, os discípulos, estariam em Cristo Jesus. E hoje, e Cristo estaria também em nós. Hoje não é diferente. Hoje o que a gente pode falar é sobre essa posição em Cristo Jesus que faz toda a diferença. A pergunta é: você está em Cristo Jesus? Se você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. E segundo o apóstolo Paulo, todas as coisas se faz novas e a pessoa passa a andar em novidade de vida. Essa pessoa que tem essa centelha divina em seu coração é aquele justamente que tem o quê? Os mandamentos de Deus e os obedece, pratica, porque dessa forma vai demonstrar que está amando conforme o versículo 21. E quem guarda os mandamentos, isto é, observa, pratica e obedece, portanto, este ama Deus, ama Jesus, consequentemente, e será amado pelo Pai. E o Pai o amará, ou seja, o próprio Jesus também o amará e se manifestará aqui a ele, diz o texto bíblico. A gente pode caminhar um pouco mais até o versículo 31, enfatizando novamente aqui a questão de obedecer às minhas palavras. 26, o Consolador, o Espírito Santo é quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Note bem que o papel do Espírito Santo, entre outras funções, é de ensinar todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Eis a necessidade de nós lermos a palavra de Deus, para que o Espírito Santo venha pegar tudo aquilo que nós lemos, assimilamos, meditamos e faça lembrar, inclusive, no momento propício, que é para dar uma razão, uma resposta no tocante à nossa fé, quando nós sermos indagados, que é nessa aplicação
da nossa vida diária. De qualquer maneira, essa paz que Jesus deixa é uma paz perene, porque ele fala assim: deixo-vos a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Não se turbe ou perturbe o vosso coração, nem tenha medo. A gente não precisa ter medo de nada, porque Jesus se faz presente em nosso coração através do Espírito Santo de Deus, que habita permanentemente em nosso coração. Havia essa necessidade de Jesus, de fato, e o Espírito Santo vir, e a gente vai observar isto até o versículo 31, que faz alusão à promessa do Consolador. Um outro tópico que se encontra agora no próximo capítulo, que é o capítulo 15. O capítulo 15 começa a falar sobre Jesus, a videira verdadeira, é justamente o tópico da lição na página de número 48. Vale observar aqui que a ênfase nesse texto, em João 15, é a comunhão. E não é à toa que a gente tem aquele versículo clássico de que Jesus tem dito: sem mim nada podeis fazer. Lembra do que eu disse agora há pouco? Nós temos que estar na posição, isto é, em Cristo Jesus. Se nós estivermos em Jesus, nós vamos dar frutos, frutos dignos de arrependimento, frutos bons, frutos que glorifiquem a pessoa de Deus Pai, consequentemente, venha dignificar o nome de Jesus e venha corroborar com a atuação e presença, sobretudo, do próprio Espírito Santo de Deus na nossa vida e na atuação dele na sociedade ou no mundo. O fato é que nós temos algumas expressões, como esta da parte de Jesus, que diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Sabemos que o povo de Israel, no Antigo Testamento, também era conhecido, porque inúmeras vezes foi indicado como sendo a videira. Mas Jesus vai dizer que ele é a videira verdadeira. Ele havia dito que ele era o único caminho, o caminho que levaria as pessoas até o Pai Celestial. A pessoa, na época de Jesus, não chegaria a Deus porque era da descendência de Abraão, por exemplo, que é o pai da fé. Pelo contrário, mas seria conduzida à presença de Deus porque Jesus é o caminho, consequentemente, a verdade e a vida. Jesus fala: vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, mostrando aqui o caráter, por dizer assim, purificador da palavra. A palavra de Deus, de fato, santifica, a palavra de Deus limpa, a palavra de Deus purifica, nesse sentido. Essa purificação não seria meramente cerimonial, mas no sentido assim espiritual. Nós temos a informação de que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, sim, mas essa limpeza, esse lavar regenerador se dá através do Espírito Santo, utilizando o quê? A palavra de Deus, isto é, a Bíblia Sagrada. Versículo 4: permanecer em mim e eu permanecerei em vós, enfatizando o relacionamento, o fato de estar nele que vai fazer diferença. Ele fala que, no versículo 5, sou a videira verdadeira, sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, permanecer em mim e eu nele, é uma via de mão dupla. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando diz aqui, quem não permanece em mim é jogado fora e seca a semelhança do ramo, esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Lembrando uma vez mais que aqui a ênfase é a comunhão, mostrando a importância de estar em comunhão. Eu sempre costumo dizer que a comunhão, ou esse relacionamento com Deus, tem que ser um relacionamento íntimo, profundo e duradouro. Desta forma, a gente vê que Deus vai ser glorificado nisto, porque a gente vai acabar produzindo muitos frutos. Desta forma, nós seremos, de fato, discípulos de quem? Discípulos de Jesus. Essa, essa parte sobre a videira verdadeira vai até o versículo 17. Mais uma vez, tem atrelado a questão de obedecer, de cumprir os mandamentos. Você permanece no amor de Jesus, porque permanecer em mim, isto é, permanecer em Cristo, é permanecer no amor de Cristo ou no amor de Deus.
E quando você permanece em Cristo ou no amor de Deus, você obedece. Você obedece e você automaticamente glorifica o Pai, porque esse amor é divino, é permanente. E é curioso que, quando fala curioso, porque lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer justamente que quando nós recebemos o Espírito Santo, naquele momento o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E como aqui diz que a plena alegria, é claro que isso também é resultado dessa operosidade do Espírito Santo, com esse transbordar do amor em nós e fazendo com que haja realmente vida e vida verdadeira em cada um de nós, até porque nós estamos ligados na videira verdadeira. Jesus fala sobre o meu mandamento, o mandamento é este, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus ama os seus, de uma forma muito particular, os seus discípulos. Ele ama e diz assim que Jesus os amou até o fim. E dentro daquele contexto, pasme, se encontrava até Judas Iscariotes, mas ainda assim o texto não diz, com exceção de Judas Iscariotes, eu amei todos até o fim. Não, não. Deus, através de Jesus, amou-os até o fim, porque, como diz o texto bíblico, Deus é amor. E se Deus é amor, no sentido de que ele ama de uma forma incondicional, embora, naturalmente, não concorde com as práticas pecaminosas cometidas por nós, pecadores, seres humanos. Versículo 13 vai mostrar sobre esse amor tão grandioso, porque ninguém tem maior do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Aqui, Jesus já chama os seus discípulos, os seguidores, que o ama, que obedece, que assimila o seu ensinamento, que pratica, enfim, a este Jesus chama de amigos por conta desse relacionamento. E ele vai dizer de uma forma muito clara e contundente: vós sois meus amigos, vírgula, se fizerdes o que vos mando. Quer ser amigo de Jesus? Obedeça a Jesus em tudo, porque desta forma você estará mantendo uma amizade verdadeira com a pessoa bendita de Cristo. Versículo de número 15: já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Jesus é tão atencioso, tão amoroso, e ele se coloca nesse grau de amizade, de modo que ele mostra o que o Pai é, o disse, ou seja, ele acaba não apenas revelando o próprio Deus na pessoa do Pai, mas também apresentando a própria palavra do Pai aos seus servos que passam a ser o quê? Amigos por conta disto. Versículo 16, e 17 e termina: isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros, mostrando aqui a importância, e ele disse anteriormente que ele já tinha dado o exemplo. O último tópico, e ainda neste capítulo, começa aqui: o mundo rejeita os discípulos. No tópico da revista, na página de número 49, está a oposição do mundo. O mundo rejeita os discípulos. Mas por que rejeitou os discípulos? Rejeitou os discípulos porque antes disto havia rejeitado a Cristo Jesus. E se nós, de fato, somos seguidores de Jesus, o mundo vai nos rejeitar. Porque o sistema deste mundo é corrompido pelo pecado. E os cristãos, que se é que são, de fato, seguidores de Jesus, estes têm os seus valores que são bem diferentes do mundo, são os valores do reino. Aliás, os discípulos de Jesus são cidadãos do reino, não cidadãos necessariamente desta terra. É desta terra, mas nós temos uma dupla cidadania. Nós pertencemos a esta terra, mas também ao que a gente chama de Canaã celestial, a terra prometida que está nos aguardando nos céus. Por isso, Jesus vai dizer: se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Ou seja, escolheu, chamou cada um das pessoas, dos seus discípulos, do mundo. Eles estavam no mundo, mas foram chamados por Jesus, claro, para uma vida diferenciada,
para levar adiante a missão, para ser enviado literalmente no meio do mundo, objetivando o quê? A salvação das pessoas. Vamos prosseguir com esse versículo, porque vai até o versículo 27, conforme aqui a proposta da revista. Lembrai-vos da palavra que vos disse, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Se obedecerem à minha palavra, obedecerão também à vossa. Note bem que aqui mostra que a perseguição que Jesus sofreu. Inicialmente, a gente vê uma perseguição de um cunho, vou dizer assim, uma perseguição de cunho religioso. Basicamente, quem perseguiu Jesus foi justamente os religiosos, e é justamente os religiosos que Jesus sempre entra em conflito e embate. Jesus, no primeiro momento, ele vai evitando a todo custo o embate é, religioso com os maiorais, com os religiosos da época, fariseus, saduceus, etc. e tal, porque ele está lá ele vem da chamada província da Galileia, a Galileia dos gentios, passa por Samaria, com a aproximação, quando ele adentra na região da Judéia, que justamente é ali onde se situa a cidade de Jerusalém, onde está ali os maiorais, os líderes, os religiosos, aí à medida que vai se aproximando da morte de Jesus, porque ele precisa cumprir a sua missão, que é morrer na cruz pela humanidade, os conflitos começam a aumentar de tal maneira que ele se torna já inevitável. E repito uma vez mais, Jesus bate sempre na tecla e sempre se opõe aos religiosos da época. Jesus come com pecadores, Jesus relaciona com pecadores, com publicanos. Muitas das acusações eram feitas a Jesus eram indevidas, se não todas eram indevidas, porque chamam Jesus de beberrão, de comilão. Ora, Jesus não era glutão, Jesus não cometeu pecado algum. O autor aos Hebreus vai deixar isso muito claro. Mas acontece que Jesus comia sim com os pecadores, Jesus bebia com os publicanos, ou seja, pessoas comuns, e deixavam os religiosos irados porque eles não concebiam que Jesus, como filho de Deus, pelo menos Jesus anunciava e, portanto, já achava que era uma blasfêmia, Jesus ainda ficava com aquelas pessoas as quais eles estavam deixando de lado, porque não eram pessoas benquistas. Ora, mas Jesus vai mostrar que ele muito amou essas pessoas, porque aquelas pessoas, da mesma forma que eram muito pecadoras, ele muito amou, e por isso ele acaba vindo também para morrer pelos tais, pelos tais pecadores miseráveis, dentro daquela ótica religiosa. Há essa perseguição, mas vos farão todas essas coisas por causa do meu nome, pois não conhece aquele que me enviou. Se eu não viesse, não tivesse falado, não teria um pecado. Agora, porém, não tem desculpa para o pecado deles. Aquele que me odeia também odeia meu Pai, porque os religiosos achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, mas, na verdade, quando não recebe o próprio Filho de Deus, está contra o Pai Celestial. Jesus vai realizar muitas obras no meio deles, indicando, sinalizando que era da parte de Deus, mas ainda assim eles decidem não aceitar Cristo Jesus, não reconhecer o senhorio dele, e para que se cumprisse a palavra de Deus, diz aí no texto, ó, para que se cumpra a palavra escrita na lei deles, odiaram-me sem motivo. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. O Espírito Santo, ele glorifica Jesus. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus, ou seja, o Espírito Santo não tem um ensino inédito, ao contrário, ele vai enfatizar aqueles ensinos já apregoados pelo próprio Cristo Jesus. E no versículo 27, que fecha, portanto, esse tópico de a oposição, diz assim: E vós também dareis testemunho, porque estás comigo desde o princípio. Lembrando que desde o princípio aqui estava se aproximando já os momentos finais de Jesus, então cerca de 3 anos, mais ou menos, eles estavam juntos e eles dariam um testemunho, como de fato ocorreu isso mais adiante, lá no dia de Pentecostes, porque eles permaneceram pelo menos 3 anos
ao lado de Jesus. Na página 49, a autora faz uma consideração sobre a oposição do mundo, que ela diz assim: há muitos irmãos nossos, em alguns países, hoje, sendo açoitados e maltratados simplesmente porque confessam sua fé em Cristo Jesus e na salvação que ele oferece. De fato, meus irmãos, os países, vou dizer assim, onde dentro do cristianismo há mais perseguição são daquele lado do Oriente, são os crentes orientais que estão sendo perseguidos, e algumas partes da Ásia. A gente fala muito em perseguição, e a própria, se não me engano, a autora aqui vai dizer, justamente com relação a essa perseguição, mas a gente fala muito em perseguição, mas acontece que no Brasil ainda há liberdade religiosa. Eu ainda utilizei a mesma expressão, ainda há liberdade religiosa. Eu penso que essa liberdade religiosa ela permanecerá sim, porque o Brasil, quer queira, quer não, é um Estado democrático de direito. Acontece que nós evangélicos temos dificuldade de conceber, porque nós não conseguimos, às vezes, fazer a distinção, porque o Estado é laico. Quando diz que o Estado é laico, o Brasil não pode ter, não tem, né, religião oficial. Já teve no passado, mas não pode ter mais. O catolicismo imperou no Brasil, mas hoje nós sabemos que o catolicismo não é mais uma religião oficial. E o Estado não pode privilegiar nenhuma das religiões, vou dizer assim, esse segmento católico, evangélico protestante, não pode beneficiar ou privilegiar uma minoria nessa questão religiosa. Então, a gente precisa conceber essa ideia de que o Brasil, sim, é um país democrático, o Estado é laico, naturalmente que a gente não vai abrir mão de tudo que tudo que tenha alguma alcunha religiosa. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente achar assim, não pode ter nenhum estado da Federação do Brasil pode ter nome com cunho religioso. Aí a gente não vai ter que dar um outro nome a um dos estados da federação que se chama Espírito Santo, aqui no Sudeste. Nós teríamos que tirar, então, inventar um outro nome para São Paulo, porque faz alusão a quê? A Paulo, apóstolo, São Paulo. Percebeu? A gente não pode chegar a esse extremo. Agora, a gente precisa entender que o Estado é laico e ela disse assim: seguir e obedecer a Cristo tem preço. O maior ele já pagou na cruz, mas os seus seguidores também pagaram o preço por confessar sua fé. Vivemos num país onde confessar a fé em Cristo ainda é possível. Não sabemos até quando. A gente precisa fazer até uma retrospectiva. No passado, os chamados evangélicos, quando era uma minoria, eram perseguidos por uma maioria. Depois, o movimento evangélico começou a ganhar corpo, forma, né? Ficou mais robusto. E a gente não passou a sofrer tanta perseguição assim como anteriormente. Mas acontece que nós, evangélicos, não podemos perseguir as minorias. Por quê? Nós vivemos no Estado Democrático de Direito. Eu não sei com relação a todas as demais denominações, quer históricas, neopentecostais ou pentecostais, mas os batistas, eles têm alguns princípios, inclusive os princípios da liberdade religiosa, da responsabilidade pessoal, ou seja, da liberdade de expressão. Nós, batistas, precisamos zelar e até mesmo por esse direito que as pessoas têm de professar, inclusive, crenças que não são de acordo com as nossas. A gente precisa ter um muito bom senso, porque não é porque a pessoa tem uma crença diferente da minha que ela vai deixar de ter alguns direitos. Pelo contrário, ela tem tanto direitos quanto deveres, assim como eu e você. Então a gente precisa muito ainda colocar os pés no chão, porque vez ou outra a gente vê até mesmo alguns segmentos dentro do meio evangélico perseguindo minorias. Gente, a gente não tem que perseguir ninguém que é de uma outra religião, de uma outra crença, nada disso. A gente precisa, vou dizer assim, entender que nós somos cidadãos também terrenos e como cidadãos, no caso aqui no nosso contexto brasileiro, nós temos direitos e deveres. Aliás, os nossos deveres têm que ser
cumpridos primeiramente, antes mesmo de nós reivindicarmos nosso direito. Às vezes a gente quer inverter direitos primeiro e deveres depois. Não. A gente tem que colocar, nós devemos cumprir os nossos deveres automaticamente, não é depois, não. Automaticamente, a gente pode, sim, exigir os nossos direitos, mas não apenas os nossos direitos, mas principalmente o direito dos outros. A gente precisa lutar também pelos direitos dos outros. A gente precisa visar o bem comum, porque nós não somos uma ilha, nós fazemos parte de um continente. Nós precisamos entender que o Brasil não é composto apenas de gente chamada evangélica, gente de todos os credos e matizes religiosas. E a gente precisa entender que todas essas pessoas são importantes para o desenvolvimento, para o progresso do país. E entender que todos nós, independente da nossa crença, dos nossos valores, temos que defender o direito dos outros. A gente não pode abrir mão do direito dos outros para que a gente venha apenas privilegiar o nosso. Agora, a gente precisa ter uma postura muito cristã, ética, sobretudo, algo que seja realmente responsável, sem abrir mão, sem ficar em cima do muro, mas sem abrir mão da nossa fé, mas entendendo que é necessário, sim, ter um diálogo, se possível for, ter um diálogo, porque a intolerância religiosa é algo muito ruim no nosso tempo, e não pode ser, vou dizer assim, não pode ganhar forma, corpo, se robustecer, porque a gente precisa viver até mesmo sabendo lidar com aquelas pessoas que pensam diferente da gente, que têm crenças também diferentes, etc. e tal. Por conta de quê? Porque nós vivemos num país laico. Naturalmente, se a gente não quiser viver nesse país, aí a gente pode, de repente, ir para um outro país. Agora, ninguém quer escolher, por exemplo, a Rússia. A Rússia não tem uma liberdade religiosa como nós temos no país. Eu estou colocando por baixo. Ninguém quer ir para lá. O Putin, na verdade, é um ditador. Ele está lá há décadas no poder, manda e desmanda. Nós temos aí países como a Coreia do Norte. Ninguém quer ir para a Coreia do Norte, até mesmo para a China, um país onde não respeita as liberdades religiosas. Nós temos muitos outros países. Agora, a gente vai para esses países, a gente nem pensa. Agora, a gente não precisa, vou dizer assim, criar e fazer disto um vitimismo, porque nós somos cidadãos brasileiros, nós temos deveres e direitos. Aliás, todos têm deveres e direitos. E a gente deveria pensar, eu penso, que num bem comum e não apenas no nosso próprio bem. Da mesma forma que eu tenho o direito, e eu quero que o meu direito venha prevalecer de expressar minha fé, o outro que pensa diferente, tem uma crença diferente, também tem que ter o mesmo direito garantido pelo Estado. E quem garante isso é o Estado. Aqui a gente não está querendo entrar aqui na questão de governo, não é governo, estou falando em termos de Estado. Uma coisa é Estado, outra coisa é governo. Uma coisa é os direitos universais de nós, seres humanos, que são garantias dentro desse conjunto da ONU, da Organização das Nações Unidas, que são direitos universais, inclusive a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, somente para mim? Nananina, não. Para todas as pessoas. Para todas as pessoas. E não apenas para nós mesmos. Fica aí esta colocação. Ela trabalha a questão aqui na conclusão, dizendo que as instruções foram reveladas, né, passo a passo por Jesus, apresentado como professor. Eu colocaria como um mestre, né, por excelência. E eles, enfim, tiveram tudo facilitado com o derramamento do Espírito Santo, porque eles receberam a promessa, isto é, o Espírito Santo foi concedido a cada um deles, e o próprio Espírito Santo de Deus começou a ser o grande facilitador, o ajudador para os discípulos, dar testemunho, inclusive, aqui na terra, no tocante à pessoa de Cristo Jesus. Ficamos aqui com essas observações, que Deus nos abençoe, e se você quiser deixar a sua pergunta, é só deixar aqui nos comentários que em tempo hábil eu respondo. Fique com Deus, até a nossa próxima lição.